Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 10 apresenta Jesus como o bom pastor, que conhece suas ovelhas e dá a vida por elas. O capítulo destaca o cuidado, a proteção e a autoridade de Cristo, revelando que ele conduz seu povo com segurança e oferece vida abundante àqueles que ouvem sua voz e o seguem. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 10 do livro de João da Bíblia. O pastor e o rebanho. Em verdade vos digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. 2 Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3 O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. 4 Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. 5 Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. 6 Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. 7 Então Jesus afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. 8 Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. 9 Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. 10 O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. 11 Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 12 O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. 13 Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. 14 Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 15 Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 16 Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. 17 Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. 18 Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. 19 Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. 20 Muitos deles diziam: ele está endemoninhado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? 21 Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoninhado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo de João 10 continua a mensagem iniciada no capítulo 9, a cura do cego. Depois de mostrar que os líderes religiosos eram espiritualmente cegos, Jesus explica quem é o verdadeiro líder do povo de Deus. Ele usa a figura do pastor e das ovelhas, algo muito comum na cultura da época. A mensagem principal é: Jesus é o verdadeiro pastor que salva, guia e protege seu povo. Vamos entender por partes. Primeira parte. A parábola do aprisco das ovelhas, versículos 1-6. Jesus começa dizendo: aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Versículo 1. Já o verdadeiro pastor. 1 Entra pela porta. Versículo 2. 2 As ovelhas reconhecem sua voz. Versículo 3. 3 Ele chama cada ovelha pelo nome. Versículo 3.
4. As ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Versículo 4. Mas as ovelhas não seguem estranhos. Versículo 5. Porém o povo não entendeu a comparação. Versículo 6. Significado. Aqui Jesus mostra duas figuras. 1. O verdadeiro pastor, Jesus. 2. Os falsos líderes religiosos. O verdadeiro líder espiritual. 1. Conhece o povo. 2. Guia com cuidado. 3. Tem relacionamento com as ovelhas. Segunda parte. Jesus é a porta das ovelhas. Versículos 7 e 10. Jesus explica a parábola. Eu sou a porta das ovelhas. Versículo 7. E diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Versículo 9. Ele também declara algo muito importante. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Versículo 10. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Versículo 10. Significado. Jesus afirma que ele é o único caminho para a salvação. A imagem da porta significa 1. Acesso à salvação. 2. Proteção. 3. Vida espiritual. Lição. Somente através de Jesus encontramos vida verdadeira. Terceira parte. Jesus é o bom pastor. Versículos 11 e 15. Jesus faz uma das declarações mais importantes do Evangelho. Eu sou o bom pastor. Versículo 11. E explica a diferença entre dois tipos de líder. O bom pastor. 1. Ama as ovelhas. 2. Dá a vida por elas. Versículo 11. O assalariado. 1. Não ama as ovelhas. 2. Foge quando o perigo aparece. Versículos 12 e 13. Jesus também diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 14. Significado. Jesus está anunciando algo profético. Ele morreria pelas pessoas. Isso se cumpre na cruz. Quarta parte. Um só rebanho. Versículo 16. Jesus diz algo surpreendente. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Versículo 16. Ele explica. Haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 16. Significado. Aqui Jesus fala dos gentios, não judeus. A salvação não seria apenas para Israel, mas para todas as nações. Quinta parte. Jesus entrega a própria vida. Versículos 17 e 18. Jesus diz, eu dou a minha vida para retomá-la. Versículo 17. E afirma, ninguém a tira de mim, eu a dou voluntariamente. Versículo 18. Significado. A morte de Jesus não seria um acidente. Ela fazia parte do plano de Deus para salvar a humanidade. E ele também anuncia sua ressurreição. Sexta parte. O povo fica dividido. Versículos 19 e 21. Após essas palavras. Alguns dizem que Jesus está louco ou endemoninhado. Versículo 20. 2. Outros lembram do milagre do cego. Versículo 21. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Versículo 21. Significado. Jesus sempre causa divisão. Alguns creem. 2. Outros rejeitam. Voltamos a ler. A descrença dos judeus. 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. 23. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. 25. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. 26. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. 29. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. 30. Eu e o Pai somos um. 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. 32. Mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar?
33 Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. 34 Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. 35 Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. 36 Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? 37 Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. 38 Mas, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim, e eu no Pai. 39 Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. 40 Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. 41 E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. 42 E ali muitos creram em Jesus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Sétima parte. Jesus afirma ser o Messias, versículos 22 e 27. Durante a festa da dedicação, versículo 22, os líderes perguntam: Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Versículo 24. Jesus responde: Eu já disse, mas vocês não creem. Versículo 25. Ele explica por quê. Vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Versículo 26. E diz algo profundo: Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 27. Significado: Quem pertence a Deus reconhece a verdade de Jesus. Oitava parte. Segurança da salvação, versículos 28 e 29. Jesus faz uma promessa poderosa: Eu lhes dou a vida eterna. Versículo 28. E declara: Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Versículo 28. E também: Ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Versículo 29. Significado: Aqueles que pertencem a Jesus estão seguros nas mãos de Deus. Nona parte. Jesus declara ser um com Deus, versículo 30. Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Essa frase é uma declaração clara de divindade. Décima parte. Os líderes querem matá-lo. Versículos 31 e 39. Os judeus pegam pedras para matá-lo. Versículo 31. Eles explicam o motivo. Você, sendo homem, se faz Deus. Versículo 33. Jesus responde que suas obras provam quem ele é, creiam nas obras, para que saibam que o Pai está em mim. Versículo 38. Mesmo assim tentam prendê-lo. Versículo 39. 11ª parte. Muitos começam a crer. Versículos 40 a 42. Jesus vai para a região onde João Batista pregava. Ali as pessoas lembram. Tudo o que João disse sobre ele era verdade. Versículo 41. E o resultado, muitos creram nele. Versículo 42. Mensagem central de João 10. João 10 ensina que: primeira, Jesus é o verdadeiro pastor. Segunda, ele cuida, guia e protege seu povo. Terceira, ele morre pelas ovelhas. Quarta, ele dá vida eterna. Quinta, somente através dele encontramos salvação. Resumo simples. Neste capítulo, Jesus revela 3 grandes verdades. 1. Ele é a porta da salvação. Versículo 9. 2. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Versículo 11. 3. Ele é um com Deus. Versículo 30. Por isso os que creem nele recebem 1. Vida eterna. 2. Proteção espiritual. 3. Relacionamento com Deus. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, do Evangelho de João capítulo 10, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. O capítulo Evangelho de João 10 continua o ensino iniciado no capítulo anterior, a cura do cego em João 9. Aqui Jesus usa uma metáfora muito comum na cultura judaica, o pastor e as ovelhas. No Antigo Oriente Médio,
Pastores guiavam seus rebanhos diariamente, então todos entendiam essa imagem. A mensagem central do capítulo é quem é o verdadeiro líder enviado por Deus e quem são os falsos líderes. Vou explicar em partes para ficar claro. Primeiro, a parábola do aprisco das ovelhas, versículos 1-6. Jesus descreve um curral, aprisco, onde as ovelhas ficam protegidas à noite. Elementos da comparação. Primeiro elemento, aprisco, significado, povo de Deus. Segundo elemento, ovelhas, significado, pessoas que pertencem a Deus. Terceiro elemento, pastor, significado, o verdadeiro líder enviado por Deus. Quarto elemento, porta, significado, acesso legítimo às ovelhas. Quinto elemento, ladrão, significado, falsos líderes. Jesus diz: 1. Quem entra pela porta é o pastor verdadeiro. 2. Quem pula o muro é ladrão. Significado: Jesus está criticando os líderes religiosos corruptos que exploravam o povo. Segundo, as ovelhas reconhecem a voz do pastor, versículos 3-5. Jesus afirma: as ovelhas ouvem a sua voz. Na prática, os pastores daquela época: 1. Davam nomes às ovelhas. 2. Chamavam o rebanho pela voz. As ovelhas reconheciam o pastor verdadeiro. Significado espiritual: quem pertence a Deus. 1. Reconhece a verdade. 2. Percebe quando Deus fala. 3. Não segue falsos líderes. Terceiro, Jesus declara: eu sou a porta. Versículos 7-10. Jesus faz uma afirmação importante: eu sou a porta das ovelhas. Isso significa que ele é o único caminho de acesso à salvação. Quem entra por mim será salvo. Ele também diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Significado: Jesus não veio apenas para ensinar moral. Ele veio para 1. Salvar. 2. Restaurar. 3. Dar vida espiritual verdadeira. 4. Jesus declara: eu sou o bom pastor, versículos 11-15. Essa é uma das declarações mais importantes de Jesus. Eu sou o bom pastor. E ele diz algo ainda mais forte: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso aponta para sua futura morte na cruz. Contraste com o assalariado. Jesus compara: um bom pastor ama as ovelhas, assalariado, trabalha apenas por dinheiro. 2. Bom pastor protege o rebanho, assalariado, foge diante do perigo. 3. Bom pastor dá a vida pelas ovelhas, assalariado, abandona o rebanho. Ou seja, 1. Jesus se sacrifica. 2. Líderes falsos exploram o povo. 5. Ligação forte com o Antigo Testamento. Essa imagem do pastor aparece muitas vezes. Deus como pastor. Um dos textos mais conhecidos, Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor. Aqui Deus é o pastor que cuida do povo. Profecia contra líderes corruptos. Existe um texto muito importante, livro de Ezequiel 34. Nesse capítulo, Deus condena os líderes de Israel porque 1. Exploravam o povo. 2. Não cuidavam das ovelhas. Então Deus promete: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. E também promete enviar um pastor verdadeiro. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, ele está afirmando que é o cumprimento dessa profecia. Sexto, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Versículo 16. Jesus diz algo surpreendente: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Significa que o plano de Deus não era apenas para os judeus. As outras ovelhas são 1. Os gentios. 2. Pessoas de todas as nações. Resultado final: haverá um só rebanho e um só pastor. Sétimo, a morte de Jesus não seria acidente. Versículos 17-18. Jesus afirma algo importante: dou a minha vida para retomá-la. Isso significa: 1. Ele morreria voluntariamente. 2. Ele ressuscitaria. Ou seja, 1. Ninguém tiraria sua vida à força. 2. Ele a entregaria. Oitavo, a divisão entre as pessoas. Versículos 19-21. Como em outros momentos, as pessoas ficam divididas. Alguns dizem: 1. Ele está louco.
2. Está endemoninhado. Outros dizem: 1. Suas palavras são verdadeiras. 2. Seus milagres mostram que vem de Deus. 9. A festa da dedicação, versículo 22. Aqui aparece um detalhe histórico. A festa da dedicação era chamada hoje de Hanukkah. Essa festa lembrava a purificação do templo após a invasão grega no século II a.C. Durante essa festa perguntam a Jesus: Você é o Cristo? 10. Jesus afirma sua unidade com Deus, versículos 27 e 30. Jesus diz: Minhas ovelhas ouvem minha voz. Depois afirma algo ainda mais forte: Eu lhes dou a vida eterna. E finalmente declara: Eu e o Pai somos um. Isso significa unidade divina. Por isso os líderes religiosos reagem com violência. 11. Tentativa de apedrejamento, versículos 31 e 33. Os judeus querem apedrejar Jesus porque entendem que ele está se igualando a Deus. Eles dizem: Você, sendo homem, se faz Deus. Ou seja, até os opositores entendiam a reivindicação divina de Jesus. 12. A citação do Antigo Testamento, versículo 34. Jesus cita um texto: Vocês são deuses. Esse versículo vem de Salmos 82, 6. Nesse salmo, deuses se refere a juízes humanos que representavam a autoridade divina. Jesus usa esse argumento para mostrar: 1. Se a Escritura usa esse termo para líderes humanos. 2. Quanto mais para aquele que foi enviado por Deus. 13. A prova pelas obras, versículos 37 e 38. Jesus diz: Se não creem em mim, creiam nas obras. Ou seja, os milagres demonstram que 1. Deus está com ele. 2. Ele foi enviado pelo Pai. 14. O resultado final, versículos 40 e 42. Jesus vai para o lugar onde João Batista havia pregado. As pessoas lembram: tudo que João disse sobre ele era verdade. E muitos passam a crer. A mensagem principal de João 10. O capítulo ensina 4 verdades centrais. Primeiro, Jesus é o verdadeiro pastor. Ele guia, protege e salva. Segundo, existem falsos líderes espirituais. Eles exploram as pessoas. Terceiro, quem pertence a Deus reconhece sua voz. Há uma conexão espiritual com a verdade. Quarto, Jesus dá vida eterna. E ninguém pode tirar os que pertencem a ele. Resumo simples. Primeiro tema: porta, ensino. Jesus é o caminho para a salvação. Segundo tema: pastor, ensino. Jesus cuida e protege. Terceiro tema: ovelhas, ensino. Os que seguem a Deus. Quarto tema: ladrões, ensino. Falsos líderes religiosos. Ligação com João 9. No capítulo anterior, um cego passa a ver. Em João 10, Jesus mostra quem são as verdadeiras ovelhas. O homem curado de João 9 é um exemplo de ovelha que reconhece a voz do pastor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!